Tem tanta gente que não sabe, tantos outros que sequer imaginam, outros que já esqueceram seu próprio valor. Escondidos em sua aparência, anestesiados da existência, mesmo em silêncio gritam, mesmo calados imploram. Somos aqueles que vão acalmar os corações. Nossa missão é salvar, nossa missão é amar, nossa missão é levar a paz a todo lugar. Somos de Deus instrumentos de salvação. A seara está pronta, a hora é já. Ame mais, leve a paz. Está em suas mãos. Tem tanta gente que não sabe, tantos outros que sequer imaginam, outros que já esqueceram seu próprio valor. Escondidos em sua aparência, anestesiados da existência, mesmo em silêncio gritam, mesmo calados imploram. Somos aqueles que vão acalmar os corações. Nossa missão é salvar, nossa missão é amar, nossa missão é levar a paz a todo lugar. Somos de Deus instrumentos de salvação. A seara está pronta, a hora é já. Ame mais, leve a paz. Está em suas mãos. Está em suas mãos. Amém, amém. Entrou agora novo, Ana Cláudia, bem-vinda, Kelly, Marcela, boa noite, Joselita, sejam bem-vindas ao nosso PG. Agora a gente vai orar, tá bom? Para dar início ao nosso PG. Gilson, você gostaria de orar para nós, por favor? Sim, ora, sem problema. Santíssimo e querido Deus, que habita nas santas alturas dos céus, louvado, bendito seja o teu nome, de eternidade a eternidade. Prepara o nosso coração nesse momento para receber tua palavra. Usa a Lília como bênção em tuas mãos. Que tudo que ela vem falar seja para honrar, glorificar o teu santo nome. Que o teu Santo Espírito guie ela nessa palavra, guia cada um de nós nesse teu santo sábado, para cada dia nos preparar para a tua volta. É isso que te pedimos nesse momento e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Hoje vai estar conosco, nos acompanhando e falando para nós esta noite, nossa amiga, nossa irmã Lilian Romano. Lilian, bem-vinda, que as tuas palavras sejam de reconforto, sejam de alívio e de chamada para nós também, tá bom? Sim,
Boa noite, Abi, boa noite a todo mundo, boa noite, meninas aí que estão comigo no grupo, a Águida, a Kelly, boa noite a todo mundo aí, mesmo quem eu ainda não conheço, nós estamos aí, Águida, Kelly, eu, na turma 2, quase acabando aí o curso da Andreia, e espero conseguir falar com vocês, que Deus me use, e que Ele nos traga a mim e a todos nós, né, uma palavra de conforto nessa noite. Amém. Você me fala já que comece a apresentar? Sim, pode colocar a apresentação, por favor, Ana. Ok, vamos colocar. Tá conseguindo ver aí? Sim, todo mundo está vendo? Ok. Ok, eu vou falar com vocês hoje sobre o sofrimento, né? A Abi me convidou para falar, e aí eu vim algumas semanas orando, e Deus veio com essa palavra que eu vou falar para vocês hoje. Pode passar a primeira, Abi, por favor. Vou começar aqui a mensagem de hoje, falando sobre o sofrimento, falando de Romanos 5:12. Então, eu vou ler aqui a passagem bíblica, que fala sobre Romanos 5:12, tá? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu vou fazer mais uma oração para a gente começar a mensagem, tá? Querido Deus, Senhor Jesus, obrigada por esse sábado, obrigada por todos que estão aqui nesse momento, que o Senhor possa me purificar, me batizar com o seu Santo Espírito, que o Senhor venha falar sobre mim, sobre a mensagem de hoje. Que o Senhor possa falar em nossos corações, que as palavras que saem da minha boca não sejam minhas, mas sim de ti, Senhor. Que o Senhor nos prepare para essa mensagem, prepare nossa mente, nosso coração e nos dê paz. É o que te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando a gente ouve essa mensagem aqui, né, em Romanos 5:12, que o pecado entrou por um só homem, e depois do pecado passou a morte, né? Então, assim, eu entrei com essa passagem para que a gente pudesse falar do sofrimento, porque o sofrimento começou lá no Éden, quando Deus preparou Adão e Eva, quando ele colocou um jardim para que a gente pudesse viver em paz, né? E aí, a partir da obediência, Deus pediu a obediência para o primeiro homem, e aí o homem desobedeceu, ouviu a voz do mal e desobedeceu. E a desobediência, o pecado, acabou acontecendo o sofrimento. E desde lá ele já veio, ele e Eva, eles já começaram a sentir isso, né? Eles já ficaram com vergonha de Deus por ter desobedecido. A mulher, Deus falou na palavra que a mulher teria dores de parto, e assim começou o nosso sofrimento, certo? Pode passar, Abi. O próximo slide fala o seguinte: Deus, ele planejou para nós uma vida de abundância, uma vida de paz, uma vida tranquila no Jardim do Éden, né? E, na verdade, ele preparou tudo perfeito para nós. Só que por causa da desobediência e do pecado, tudo passou a ser diferente, diferente dos planos de Deus para nós, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês aí, para que vocês participassem comigo. Imagine como seria a nossa vida no Jardim do Éden. Imaginem vocês aí no Jardim do Éden hoje. Como seria a vida de vocês? Seria diferente da vida que a gente leva hoje? Como que seria? Queria ouvir pelo menos umas 2 pessoas aí para participar. Com certeza seria muito diferente. Porque se a gente pode ler... Pode falar, Ana Cláudia. Eu ia só complementar o que você falou, com certeza. Seria tão diferente que, por a gente viver neste mundo, né, ver tudo que acontece, às vezes a gente tenta imaginar a nossa vida sem o sofrimento e a nossa mente nunca deixa a gente completar, né? Termina trazendo a gente de volta.
Então, imaginar nossa vida no Jardim do Éden é grandioso demais. Não teríamos deficiência de nutrientes e de muitas outras coisas mais, Kelly, muitas outras coisas mais. A nossa vida seria perfeita, não? Que era o que o Senhor queria desde o começo para cada um de nós. Sofri muito. Eu Sim, sofri muito aqui também. seria uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de sem sofrimento, uma vida de obediência, né? Uma vida como se fosse o céu, como se fosse o céu que nós esperamos tanto, né? E pode passar, Abby, mais um slide, por favor. Aqui eu gostaria de citar para vocês que a Ellen White, nos primeiros escritos aí de Ellen White, fala que o homem foi criado como um ser moral, livre como os habitantes de todos os outros mundos, devendo se sujeitar às mesmas provas de obediência. Então, aqui, Ellen White fala, em algumas coisas que aconteceram aqui, que ela escreveu, que eu pesquisei, e fala também que ela foi viajar junto com um anjo, que Deus deu asas para ela viajar com um anjo, e ela foi conhecer esses mundos inumeráveis aí, que foram obedientes às suas leis, né? E nesses escritos, que são assim, é uma maravilha, ela fala assim, ó, que ela viu um lugar glorioso, que ela viu um verde vivo, que ela viu pássaros, que ela viu pessoas de várias estaturas, pessoas nobres, pessoas majestosas, formosas, e expressava, e todo mundo ali naquela cidade que ela viu, que ela visualizou, eles viam a imagem de Jesus, né? O semblante das pessoas irradiava de tanta alegria, que era uma expressão de liberdade, de felicidade naquele lugar. E aí ela perguntou para as pessoas, perguntou para o anjo, né? Perguntou para eles como que era aquela vida, como que ela visualizou também as duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, visualizou a árvore da vida. E aí o anjo explicou para ela que aquele mundo não tinha sido caído, não tinha desobedecido à lei de Deus, que eles tinham obedecido e por isso que eles estavam naquela maravilha, né? Que foi o plano que Deus teve para nós também no Éden. Então, assim, a Ellen White fala que teve visão, né? Em alguns livros dela, e ela fala que as pessoas viviam em paz ali, que é o que eu pedi para vocês imaginarem, né? Como seria a nossa vida. E aí o anjo fala aqui para ela que ninguém aqui provou da árvore proibida, porém, se comessem, cairiam também. Então, ninguém provou e ninguém tem sofrimento lá naqueles novos mundos, né? Diz que Deus formou outros mundos, não foi só a Terra. Então, para a gente ter uma ideia aí que os planos de Deus era esse também para nós, né? Mas só que a obediência lá do primeiro homem acabou ocasionando de a gente ter aí o sofrimento como consequência da desobediência. Pode passar, por favor, Ana. Aqui eu coloquei alguns tipos de sofrimento, tá? Que a gente consegue visualizar aí. Então, tem o sofrimento psíquico, tem o sofrimento físico e o espiritual. O que seria? O sofrimento psíquico, se a gente parar para analisar e pensar que depois do pecado, se Deus construiu tudo para que a gente fosse perfeito, para que fosse tudo de acordo com a vontade dele e com o propósito dele na nossa vida, e isso foi alterado, então tudo foi alterado. Até a mente humana foi alterada. Que a mente humana Deus colocou para que a gente tivesse uma mente sã, uma mente sadia, uma mente perfeita, como a vida que ele planejou para nós no Éden, né? Só que com a desobediência, com o pecado no mundo, o que aconteceu? Até a mente humana, porque Deus criou a gente para ter uns pais suficientemente bons, pais que nos ensinassem de uma maneira leve, de uma maneira correta, de uma maneira perfeita. Mas com a desobediência do mal, com as coisas, com o ouvido do mal, o que aconteceu? As gerações ficaram afetadas, né? E aí a gente visualiza o quê? O sofrimento psíquico, que são várias doenças aí que são geradas por problemas emocionais, que tem aí as depressões, que tem as ansiedades, as tristezas,
tudo isso gera estresse, nervosismo, isso aí afeta a nossa mente, né? Então, um dos sofrimentos aí que a humanidade passa é o sofrimento psíquico, né? E é uma luta, porque a humanidade está cada vez com mais sofrimento psíquico, né? Existe também o sofrimento físico, que é a dor física, mas também o físico tem a ver com doenças psicossomáticas, que tem a ver também com a parte psicológica. Então, acontece somatizações aí no corpo e acontece também alguns desconfortos físicos. Então, também temos a parte física, que também traz sofrimento para nós. E a parte espiritual, que significa isso? Sofrimento espiritual é porque as pessoas estão o tempo todo buscando alguma coisa para preencher o vazio da alma, estão procurando propósito, estão procurando valores, significado da vida, e graças a Deus que a gente tem a palavra de Deus, que a gente consegue se conectar com Deus e buscar Deus nesse sentido, né? Oi, Abi. Porque, assim, é, o ser humano é um ser integral, não? Então, no momento que teve a queda, no momento que teve essa, que quebrou, sabe? Essa união que a gente tinha com Deus, e aconteceram tantas coisas que é isso que a gente está colhendo hoje, não? E a gente e a gente começa pela dor psíquica, porque a gente sempre, nós como terapeutas, nós que já conhecemos um pouco mais e entendemos disso, entendemos que nossas dores normalmente começam pelo psíquico. Não, por quê? Porque é a nossa mente que continuamente está sendo atacada por todas as coisas e por tudo o que aconteceu no mundo. E isso a gente consegue colocar de alguma forma para fora. E a gente coloca como? No físico, não? E também vai muito da mão do espiritual, porque se a gente também não tem o espiritual, essa conexão que a gente precisa ter com Cristo, com Deus, então a gente vai ter essa dor psíquica, essa dor física. Então a gente pode ver que tudo é como globalizado, sabe? Todas as coisas vão caminhando da mão. E tudo começa com o quê? Com o nosso afastamento ou com nossa proximidade com o Senhor. Quanto mais próximo nós estamos, então nós conseguimos enxergar muitas coisas e nós podemos caminhar de uma forma. Mas se a gente chega e se afasta, então aí vai ter maiores sofrimentos. E não significa que a gente, quanto mais perto, a gente não tenha sofrimento, porque a Bíblia fala, não, em Mateus, no mundo tereis aflições. Mas o verso continua e fala que, mas tranquilo, que eu tenho vencido o mundo. Então, o importante, né, é que saber que em meio desse sofrimento a gente tem uma solução, a gente tem uma esperança. Isso mesmo, Abi. Obrigada pela participação aí, pela ajuda. Pode passar o próximo slide, por favor. O sofrimento também nos ensina algumas coisas, né? Nos ensina a depender de Deus. Eu coloquei duas passagens aí, quem pode ler para mim? Salmo 62, 5, e o outro é Deuteronômio 31, 8. Pode ler, Cláudia. Achou alguém aí? Alguém achou? Pode ler, quem achou? Tá, eu vou ler o 62, 5. Ok, alguém procura então Deuteronômio 31, 8. Pode ler, então? Pode ler. Pode ler. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança.
Amém. Quem vai ler o outro? Deuteronômio 31, 8. E o Senhor é quem vai diante de ti. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem desanimes. Pois é, a palavra de Deus diz que só Deus é a nossa esperança, né? E que Ele está diante de nós, que Ele está conosco, que Ele não vai nos desamparar. Então, a gente depende muito de Deus, né? A gente precisa de Deus. Mas o que o sofrimento acaba nos ensinando? Uma das coisas que a gente não tem controle das coisas que acontecem, né? Algumas coisas a gente controla. Por exemplo, a obediência, a gente consegue... Eu vou falar sobre a obediência daqui a pouco. Mas, assim, a maioria das coisas tem alguma parte, também algumas partes do sofrimento que a gente não consegue controlar, né? Tem coisas que acontecem que a gente, vem do acaso, vem do inesperado e a gente não consegue controlar. Tem essas duas frases aí, ó, que fala assim, a dor cura a vaidade humana. Isso significa o quê? Que a dor, ela acaba mudando o nosso caráter, acaba mudando o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, né? E aqui também, no sofrimento, escolhemos aprender com o fato em si, ou nos tornamos vítimas do sofrimento e permanecemos nele. Por que eu coloquei essas duas coisas aqui? Essas duas frases vêm de um psicanalista, que ele é um pastor do meio evangélico também, e ele escreveu isso no livro dele, que a dor cura a vaidade humana, e que o sofrimento, que nós escolhemos a forma, o que o sofrimento vai fazer conosco. Até no sofrimento a gente escolhe. Se o sofrimento a gente vai aprender com ele, no fato em si, ou se nos tornamos vítimas do sofrimento e permanecemos nele. Então, o que isso significa? Que a gente pode passar por algumas coisas, que a gente pode passar por algumas experiências ruins, que sofremos, que não gostamos, mas que a gente pode tirar um proveito disso, um aprendizado desse fato. E o outro é que a gente também pode ficar naquele sofrimento e não sair dele, né? A gente se torna vítima e acaba permanecendo no sofrimento. Por que ele conta essa história aqui, que ele faz esse livro? O livro que ele fala, que ele escreve, chama-se O que o Sofrimento Ensina. Ele conta a história do filho dele, de 20 anos, ele tinha 4 filhos, e um dos filhos dele, um filho dele de 22 anos, faleceu. Como que foi isso? Na verdade, o filho, ele estava separado, ele era separado da esposa, e o filho foi ver a ex-mulher dele, a mãe, né? E nisso ele ligou para o filho e falou, filho, você precisa voltar, você precisa ir com seus irmãos para uma festa da igreja, e você precisa vir para essa festa, porque lá você vai encontrar todas as pessoas da festa, vai encontrar todas as pessoas, os irmãos da igreja, e você precisa vir, tudo. Nisso, ele convenceu o filho, falou, não, pai, o Lucas, o nome do filho dele, falou, não, pai, eu não vou, eu tô cansado, eu vou ficar aqui, eu não vou ficar aqui com a minha mãe, tô cansado, eu não vou, e o pai insistiu, né, esse psicanalista insistiu, e ele foi para essa festa, e nessa festa, 4 horas da manhã, ele saiu dessa festa, e ele sofreu um acidente, e uma pessoa que estava dirigindo, estava embriagada, estava dirigindo, não tinha carta, uma pessoa menor de idade, e bateu, e o filho dele voou longe e morreu na hora. Então, tem esse tipo de sofrimento também, que é como aconteceu com ele, com o filho dele, e isso aí abala, né, as pessoas. E ele conta na história, antes de escrever esse livro, que ele ficou 21 dias na cama, 21 dias de luto, e o filho que tirou ele da cama e falou, pai, vamos viver, porque o senhor precisa sair daí, porque se o Lucas estivesse aqui, ele gostaria que o senhor saísse daí da cama. E aí, o que ele fez com isso? Ele fez exatamente isso aqui, ó. Por um momento ele permaneceu no sofrimento, mas ele escolheu aprender com isso. E ele fez o quê? Ele conheceu a pessoa que atropelou o filho dele, que estava envolvida nesse acidente, e essa pessoa estava no hospital, porque estava mal por causa do que aconteceu, e ele foi, conversou, perdoou, falou para a moça viver a vida dela, que ele perdoava ela, e a moça se saiu bem, saiu daquele sofrimento, e ele disse que perdoava, e que isso poderia ter acontecido com os filhos dele também, e aí essa situação foi resolvida. Pode passar o próximo slide, por favor, Abi, por favor.
Aí aqui, ó, o que eu coloquei? A mesma coisa do que falou, né? Que o que a gente pode fazer com o sofrimento. Então, tem aqui a desobediência, a consequência da desobediência, que veio depois do pecado, veio o sofrimento. Aí a gente faz o que com o sofrimento? A gente aprende alguma coisa com o sofrimento, a gente pode testemunhar o que a gente passou, a gente pode ensinar outras pessoas, a gente pode falar, a gente pode mudar a vida de alguém que passou pela mesma coisa, que está passando pela mesma coisa que a gente passou, e isso vira um propósito, uma cura, e a gente volta a obedecer a Deus, tá? Aí aqui embaixo, o contrário, a desobediência, a consequência, o sofrimento, a dor, a revolta, a vitimização, e a pessoa permanece no sofrimento. Tá? Então, a gente tem aí duas escolhas. A gente pode escolher aprender, testemunhar, ter um propósito, ter a cura e obedecer novamente. E voltar a obedecer e a ouvir a voz de Deus e os conselhos de Deus. Então, eu acho que todo mundo tem passado por situações que têm causado sofrimento. E eu acho que o ápice de todo o sofrimento deve ser isso, o aprendizado em relação a isso. Porque imagina você passar por uma situação ruim e você não aprender nada em relação a isso. Você ficar assim, revoltado, vitimizado, e dessa forma como que a situação não deu nenhum tipo de resultado. E, na realidade, muitas dessas coisas vêm para nos ensinar algo. Eu lia nessa semana em relação Profeta e Reis, quando o povo de Israel foi para a Babilônia, não? Porque foi invadido por os babilônios. E a irmã Wash comenta que isso aconteceu porque o Senhor queria ensinar para o povo, não queria ensinar para o povo para que voltasse para ele, porque o povo tinha se afastado tanto dele que ele precisava, de alguma maneira, trazer ele de volta. Então, que ele fez passar por esse sofrimento ao povo de Israel, para que o povo de Israel se atentara e visse o que estava acontecendo na vida deles, visse o que era o que estava fazendo mal, e reconhecessem os problemas que estavam tendo. Não? Então, muitas vezes, isso também acontece com nossa vida. Em nossa vida também acontece isso. O Senhor coloca para nós situações difíceis e é simplesmente para Ele mostrar que Ele está aí, esperando que a gente volte para Ele, esperando que a gente esteja mais e mais perto dEle. Eu acho que é uma das causas do sofrimento. Eu acho que aqui, se vocês alguma quer comentar, também fica à vontade, pode comentar em relação às suas experiências com o sofrimento. Sim, alguém quer compartilhar aí uma história, um aprendizado, um testemunho aí, um propósito? Diante do sofrimento, a gente aprende muito. A gente aprende. Quando falou aí de se vitimizar, eu particularmente, durante a minha vida, eu me sentia a vítima, a coitadinha. Sempre me senti assim, pelo fato de eu não ter sido criada sem pai, sem mãe, nas casas alheias. E eu sempre fui aquela de querer sempre fazer as coisas certinho. Se me pedisse, às vezes nem precisava pedir, eu estava lá fazendo. E eu sempre fui aquela pessoa, se eu chegasse, minha tia fosse convidada para uma festa de casamento ou aniversário da família mesmo, eu chegava, eu não ia sentar lá na mesa, eu ia era para a cozinha. Então, eu gostava, era um jeito meu de expressar que eu estava me sentindo bem, que eu era alguém. Era a maneira de eu me expressar, era
estando trabalhando, fazendo, servindo. Então, eu vivi isso um bom tempo, até mesmo depois que eu fui para a igreja, até um dia que alguém falou assim: olha, pode ninguém gostar de mim, pode ninguém nem sequer querer olhar para mim, mas se o dono do universo me ama, por que que eu vou me preocupar? Quando eu ouvi essa frase, eu estava bem para baixo mesmo. Eu tinha um sentimento a qual eu achar assim, sentimento de inferioridade, de me sentir sempre inferior às pessoas, de sentir que ninguém gostava de mim. Essas coisas eu sentia. Quando eu ouvi essa frase, ela passou falando essa frase perto de mim. Eu digo, gente, sabe o que é mesmo? Eu não sou a coitadinha. Pelo contrário, Deus está me fazendo uma grande guerreira e eu achando que eu sou a coitadinha. Não. O sofrimento, diante de tudo isso aí, que a gente já ouviu, ele faz a gente muitas vezes ser mais forte. Só precisamos parar para observar. E muitas vezes a gente não para observar que o sofrimento, muitas vezes Deus permite, alguns sofrimentos é que a gente procura, outros realmente é devido à situação que a gente vive. Não é porque a gente procura, porque o sofrimento que se procura é aquele que você sabe que tem que fazer certo e vai fazer errado e sabe que tem consequência. Não é isso? Então, diante do sofrimento, Deus tira algo de bom para a gente. Ele faz, né, a gente passar pela prova, mas ele segurando a nossa mão e nos capacitando e mostrando, diante do sofrimento, que ele está conosco. Então, para mim, isso é grandioso pelo fato de nos tornar mais fortes, mais com a fé mais afirmada, alicerçada. Isso, para mim, hoje, particularmente, diante de muita coisa que eu já vivi, quando eu estou passando por momentos ali sem ter nem algo para me preocupar, eu digo, Senhor, tenha misericórdia, porque é no sofrimento que a gente está mais perto do Senhor. Então, eu não me reclamo mais, pela graça de Deus. Obrigada. É igual, irmã, você me lembrou agora, né? Quando estamos fracos é que estamos fortes, porque é aí que Deus está conosco, né? Ele está conosco em todos os momentos mesmo. Pode passar o próximo slide, Abi. Tem mais alguém que quer me falar mais alguma coisinha? Alguém quer comentar aí uma história, um propósito, um testemunho? Não? Então pode passar. Eu quero comentar só um versículo aqui em Tiago que fala. O sofrimento, o que o sofrimento nos mostra também? O sofrimento, ele nos leva a ser mais perseverante, né? Na busca da palavra de Deus. Aqui, até deixei separar aqui, em 1 Tiago 12, fala, ó, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, desde que o pecado entrou no mundo, no Éden, a gente, né, já passou a ter esse sofrimento, né? Qual que é hoje, para nós hoje, trazendo para os nossos dias hoje, o que a gente tem que fazer? Esse sofrimento vai ser retirado só quando Jesus voltar, né? Então, é ser perseverante na palavra de Deus, né? Buscar cada dia ter intimidade com Deus em oração, porque isso só vai ser, né? Não vai ter planto, nem choro, nem dor, só quando Jesus voltar, né? Para nos buscar. Então, que hoje, né? Que a gente venha a ser perseverante na palavra de Deus, buscando cada dia, até ele voltar, até isso se acabar, né? Cessar isso nas nossas vidas. É esse comentário que eu queria fazer. Amém, meu amor. Ai, vamos lá, Abi, passa mais um para mim, por favor. Aqui é uma perguntinha aí para vocês participarem, tá? Obediência. É igual a irmã falou aqui, a Ana, ela comentou, né, que existem sofrimentos que a gente também a gente pode controlar, né?
Existem sofrimentos que a gente pode controlar, e outros que acontecem, que imprevisíveis, coisas imprevistos, acontecem e aí a gente acaba sendo acometido pelo sofrimento. Mas existem também aí, ó, a gente consegue, na obediência, evitar o sofrimento? Através da obediência, a gente pode evitar o sofrimento? O que vocês acham? Dependendo da situação, tem algum sofrimento, é como o que você acabou de falar, né? Tem sofrimento que a gente pode evitar. Se a gente for olhar para a história de Davi, se ele tivesse saído como deveria sair na frente da guerra, e não tivesse ficado no seu palácio, e não cobiçado, né, Batseba, tinha muita coisa que ele poderia ter evitado, né? Então, tem sofrimentos que estão ao nosso alcance e podemos evitar. Agora, tem sofrimento que não, porque, como a gente sabe, tem consciência que desde quando o pecado entrou no mundo, toda sorte de miséria, de coisas ruins, entrou. Então, alguém uma vez me perguntou assim, diante do sofrimento dela, e eu, na hora, não soube responder muito, não soube responder, quando ela disse assim, por que que Deus é tão bom? Por que que tanta criança sofre? Por que que há tanto sofrimento, inocentes pagando? Na época eu não sabia responder, porque se fosse hoje eu diria assim, a culpa não é de Deus, a culpa é do pecado. É o pecado que causa o sofrimento. Então, diante da situação, tem sofrimento que podemos evitar. Tem outros que não, porque nós vivemos neste mundo. E desde quando o pecado entrou no mundo, a gente não, nenhum de nós está livre. Obrigada, irmã, por participar. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? A Águida está escrevendo aí, fala aí com a gente. Então, aqui, ó, tem Lucas 6, estou sem poder falar, tá bom. Lucas 6, 46, Deuteronômio 5, 29. Lucas 6, 46 fala assim, ó, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Aí Deuteronômio 5, 29 fala assim, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Deus nos deu os mandamentos dele, igual eu disse lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, que Adão e Eva pecaram, né? Se a gente obedecer, se a gente observar aí algumas atitudes nossas, algumas decisões, se a gente olhar para a lei de Deus, olhar para os mandamentos de Deus, olhar e obedecer a palavra de Deus, a gente consegue sim evitar algum tipo de sofrimento, né? A gente consegue evitar. É a mesma coisa, casamentos aí hoje não dão certo, casamentos que têm traições, que as pessoas traem, várias coisas que acabam aí acometendo e que a gente poderia sim evitar. Muitas coisas na nossa história também a gente poderia mudar, coisas que aconteceram que às vezes a gente lá atrás pensava de uma forma e hoje a gente pensa de outra. Então, eu acredito sim que a gente consegue evitar algum sofrimento, se a gente obedecer à palavra de Deus e os mandamentos de Deus. Que aí a gente volta lá para o Éden, né? Como o Adão e Eva desobedeceram, e a gente pode também fazer o mesmo. Ou a gente escolher obedecer às coisas de Deus, porque quando a gente obedece, as coisas acontecem de uma melhor forma. Certo? Kelly? A Águida falou uma coisa ali interessante, ela não está podendo falar, né? Mas ela escreveu ali que tem pessoas que pegam com as mãos a aprovação. Realmente tem muitas pessoas que se esforçam para ir atrás de uma aprovação, se esforçam para se martirizar. A gente tem que ter cuidado com isso e tem que reconhecer quando é isso também, né? Existem provações, existem martírios, mas a gente tem que cuidar para não se colocar nessa posição, né? Sim, tem coisa que a gente consegue evitar, né, Kelly?
Gabi, pode passar mais o próximo slide, por favor? Aqui, concluindo a mensagem, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Assim como o pecado entrou por um só homem, e Deus viu que os planos dele para a humanidade estavam ruins, né? Porque o ser humano pecou, o ser humano não obedeceu, e por um só homem também, por Jesus Cristo, que sofreu, que passou por problemas psíquicos, que pediu para Deus, passe de mim esse cálice, não estou aguentando. Ele que sofreu todo o sofrimento humano, mas sem pecar, e por ele a salvação, porque Deus teve esse plano, o plano da redenção, para que Jesus viesse, morresse, para que a gente pudesse ter vida. Olha só, tivemos uma segunda chance, graças a ele, né? E Deus poderia sim ter dito, essa é a obediência, não obedeceu lá no Éden, morre. A morte acabou. Mas não, Deus teve um outro plano para nós, seres humanos, que pecamos, que ouvimos a voz do mal, que Adão e Eva pecaram, mas será que a gente faria o mesmo? E assim, né, Deus foi tão misericordioso e tão bondoso de ter enviado o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para sentir as nossas dores, para ser um ser humano, para morrer e ressuscitar e prometer para nós que ele viria novamente. E graças a Deus por isso, porque temos ele como nossa esperança, né, como um meio de esperança do sofrimento, que as coisas estão acontecendo, que em breve ele vai voltar e vai nos dar novamente a nova Jerusalém, um Éden restaurado, um céu maravilhoso, e graças por isso, porque a gente tem uma esperança com o sofrimento, né? E que a gente possa ir testemunhar, que a gente possa falar para as pessoas, que a gente possa ser testemunho, falar sobre nosso propósito, que a gente possa ajudar o próximo, né? Assim como Jesus ajudou, como Jesus deu o exemplo para nós. E isso é o mais importante, que além de tudo que a gente passa, de tudo que acontece, tudo que é consequência do pecado, além de tudo isso, a gente tem uma esperança, a gente tem uma solução. Não, a prova, o sofrimento, não vem só sofrimento. Ele vem e tem uma promessa no final, não? Se a gente é obediente, se a gente aprende, se a gente coloca em prática aquilo que Deus tem para nós, que Ele pediu, então a gente vai receber uma recompensa boa, além do sofrimento, mais além do sofrimento. Então a gente tem que pensar sempre nisso. Que tem um hino, não sei se no português tem, que diz algo assim como que sofreremos aqui, mas, falando no céu, não vamos reinar lá, sabe? Vamos ter grandes coisas lá. Então, independentemente de quanto soframos ou não soframos, dependendo de qual seja o nosso sofrimento, a gente pode ter a certeza que isso, no final, vai mudar e vai ter um bom resultado. Não sei o que as meninas pensam em relação a isso que estão aí também. Posso falar? Claro, claro. Ereni, Muito boa noite. boa noite, boa noite. É um prazer a gente estar nessas aulas tão maravilhosas, um alimento espiritual para nós, né? Aprendermos a navegar na palavra do Senhor. Realmente, eu estava, sabe que lembrando agora, e até pensei de a gente compartilhar, né, em relação a Jó, né?
um homem íntegro a Deus, temente a Deus, mas a Bíblia diz que o sofrimento também, ele acontece, tem aquele que nós podemos evitar e tem aquele que a gente recebe e não consegue evitar. E eu lembrando agora, né, esse diálogo de Satanás com Deus. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, falar no nosso senso comum, tentando para pegar a nossa fraqueza. Né? Mas a integridade nossa. Né? Então, tem um hino que fala sobre o Deus da montanha, não sei se vocês conhecem, quando nós estamos lá em cima, tá tudo legal, tudo bom, né? Mas de repente vem o vale para nós. Mas quando estivermos no vale, nós, como cristãos, temos que ter a certeza que lá no vale também o nosso grande Criador, o nosso grande Mestre, o nosso grande Jesus está conosco, né? Para nos fortificar, para nos animar, para nos dar uma mente saudável, porque a palavra de Deus diz que nós devemos renovar. Acho que é Romanos 12, 4 ou 2, né? Renove os teus pensamentos, renove a tua fé. Quer dizer que nós temos que estar em constante renovação, em caminhada de fé todos os dias, né? Não sei se compartilhei um pouquinho, mas isso estava me trazendo a mim, eu não podia ficar calada, né? Então, a nossa integridade com Deus, ela não nos livra de não passarmos no vale, né? Ela permite que a gente passe no vale, sim, né? Da doença, tantas coisas que nos dias de hoje a gente vê tantas pessoas, né? Que mesmo que tenham fé, professam, mas entram num debate emocional muito grande, né? Daí a gente vem entender que somos trino, né? Eu sempre digo essas três pecinhas, corpo, alma e espírito, tem que estar em harmonia, né? Se a gente estiver em harmonia com esses três pedacinhos, eu acredito que a gente vença, né? Que a gente tenha essas vitórias e cada vitória, não se existe vitória sem primeiro passar por um vendaval. Eu acredito isso, acredito mesmo. Quando chega um vendaval na minha vida, né? Eu já pergunto, eu vou me fortificar, né? Esse vendaval não vai me derrubar, não vai me desanimar, porque é um caminho para a minha vitória logo ali na frente. Mas um prazer participar com vocês, umas aulas maravilhosas. Tudo de bom. Amém. Obrigada pela participação, Irene. Abi, alguém mais quer falar? Alguém quer concluir alguma coisa? Eu vou falar uma passagem da Bíblia aqui e a gente pode orar para terminar. Pode ser, Abi? Pode ser. Então, eu vou orar, tá bom? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Quero comentar um Nada? pouquinho de Jó ali. Igual a irmã comentou. Igual a história de Jó, né? Jó, porque Jó foi colocado como um exemplo, né? Que Jó via? Jó, ele desviava do mal, né? Quando ele viu o mal lá na frente, ele já desviava, não queria saber. Era um homem muito íntegro, né? E Jó serve de exemplo para nós, por quê? O Jó, ele orava pelos filhos deles, né? Se os filhos deles tinha falado alguma coisa contra Deus, tinha pecado contra Deus. Olha a fidelidade de Jó, né? E ali Jó tinha muitos trabalhadores na época. Então vinha pessoas ali falar com Jó e conversar com ele, pedir orientação. Você viu como é que ele era um homem bem exemplo, né? Da onde ele vivia, na terra que ele vivia ali. Então, hoje, o que a história de Jó traz para nós? É ver o mal ali, se desviar dele, colocar Deus como prioridade, né? E o coração íntegro, né? Que Deus colocou Jó à frente de Satanás à prova. Por quê? Porque Deus conhecia o coração de Jó. Que Jó não ia
ele não ia negar Deus, né? Então, é um exemplo, né? Jó é um exemplo para nós hoje de fidelidade, de busca, né? De perseverança em meio ao sofrimento. Que isso, né? Que esse exemplo de Jó, né? Que a gente pega esse exemplo para nós a cada dia. A gente está buscando a Deus mais e mais, orando um pelos outros, perseverando. Porque a caminhada, né? A caminhada hoje em dia, você pode ver que o caminho tá tão estreito, né? A gente vê tanta maldade nesse mundo, e agora já não é hora, é hora de nós despertar desse sono, né? E buscar Deus diariamente, mesmo sem cessar, como fala em Tiago, orar sem cessar, buscar, né? Porque o inimigo não está de brincadeira. É isso, meus irmãos, que eu queria falar, só concluir isso aí. É só isso mesmo, tá? Obrigada, meu amor. Vamos Boa lá. noite, Eu vou. pessoal. Boa noite, Mari. Acabei de chegar, quero aqui agradecer a Deus e quero pedir a vocês que orem por mim. E eu quero muito agradecer a Deus aqui nesse grupo, porque agora à tarde eu saí para Brasília, que eu estou morando aqui ao entorno, né? E uma delas foi uma benção desse óculos que quebrou, e aí, graças a Deus, com toda dificuldade, eu consegui consertá-lo. E eu estava preocupada devido aos trabalhos, as coisas que a gente tem que fazer, o TCC, né? Mas Deus é bom demais. E o segundo foram vários livramentos no trânsito que eu tive. Agora, no entorno, agora voltando, eu quase que capotava o carro, mas Deus foi muito mais na minha vida. Então, assim, eu não tenho nem palavras para agradecer, né? E quero muito pedir a vocês que orem, e eu estou orando pelo grupo também, até porque eu creio que todos estamos passando por dificuldade e tribulações. Mas eu tenho certeza que minha irmã falou que nós vamos ter a vitória. E essas tribulações é exatamente para que a gente, cada dia, se fortaleça e que a fé da gente seja mais fervorosa a cada dia e a cada momento, né? E esse é o meu pedido e o meu agradecimento. Obrigada, Mari. Eu vou finalizar. Todo mundo fecha seus olhos e eu vou falar aqui com Deus para a gente finalizar esse PG de hoje, tá bom? Amém. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Querido Deus, obrigada por essa mensagem. Agradecemos por tudo que o Senhor tem falado conosco, que o Senhor cuide de nós, da nossa vida, que o Senhor nos proteja, nos abençoe, nos ajude a ir para a eternidade, Senhor. Sabemos que breve o Senhor está voltando, sabemos e acreditamos nas suas promessas, que o Senhor possa nos ajudar, nos preparar, e que o Senhor esteja conosco até que o Senhor volte. Que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, nos ajudando na nossa história, na nossa cura emocional, nos nossos sofrimentos, que a gente consiga ter um testemunho, ser um propósito de vida na vida das outras pessoas, que o Senhor nos use para ser salvação na vida de outras pessoas, Senhor. O Senhor nos ajude para amenizar o sofrimento, nós que somos seus filhos. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guie, e nos dê um bom sábado na sua presença. Te agradecemos em nome de Jesus, amém.